Outra forma de tratamento do resíduo que pode ser empregada é a compostagem. Nesse caso, a compostagem ela vai ser utilizada para tratamento de resíduos orgânicos. Então, eu vou ter um processo de decomposição através de bactérias e fungos e outros micro-organismos em um ambiente aeróbio e que vai ser necessário também uma quantidade de água e de ar para eu conseguir transformar os resíduos orgânicos em um produto de adubo orgânico. Eu vou precisar equilibrar na minha balança a relação de carbono associado à matéria orgânica, também chamada dos marrons, né, resíduos orgânicos, também de uma parcela de nitrogênio, que seria, né, a parte verde associada aos resíduos vegetais, isso pode também vir de resíduos de poda, também equilibrar a relação da quantidade de ar necessário e misturado nesse composto orgânico e também de água. Então, de maneira simplificada, eu vou ter uma mistura de capins ou de material palhoso de folhas, representando essa porcentagem de nitrogênio, aí de resíduos orgânicos, representando a quantidade de carbono, e a mistura desses dois elementos vai formar a minha leira de compostagem balanceada. Essa leira de compostagem deve ter temperatura controlada, se fazer também um reviramento constante para a introdução do oxigênio na leira e também ser determinada umidade provindo desses resíduos orgânicos ou então através da adição de água para eu conseguir transformar esses materiais e resíduos orgânicos no composto, no adubo formado pelo processo de compostagem. E esse adubo pode ser empregado para a recuperação de solos, né, para plantio, para tornar o solo rico novamente em matéria orgânica. E alguns requisitos vão ser necessários em relação à composição dessas leiras de compostagem. Quando tem uma leira de base muito larga, isso pode prejudicar a concentração de oxigênio no centro da pilha e diminuir a atividade microbiana necessária para transformar esses resíduos no composto, no adubo orgânico. E se tiver uma base de leira muito estreita, isso pode dificultar a sobreposição de camadas até a altura desejada. Então, recomendo-se que eu tenha uma altura média de 1,5 m das leiras e a largura de 2 a 2,5 metros. E o comprimento vai ser determinado com base na quantidade de material existente. Como eu falei para vocês, a gente vai precisar estabelecer um equilíbrio da relação carbono-nitrogênio desse material orgânico, resíduos de alimento, por exemplo, e do material vegetal. Então, valores muito altos dessa relação carbono-nitrogênio pode acontecer a diminuição do crescimento dos micro-organismos, das bactérias e dos fungos e levar a ter uma ausência de nitrogênio, demorando no processo de decomposição. E se eu tiver valores inferiores dessa relação carbono-nitrogênio, isso pode ter como consequência o processo contrário, né? Uma decomposição acelerada da matéria orgânica e a geração de mau cheiro. Há ainda outras formas mais simples de se fazer compostagem, né? Compostagem doméstica. Pode-se ter composteiras com minhocários, em que essas minhocas vão fazer esse processo de reviramento do solo, do composto, introduzindo oxigênio nesse processo de compostagem. E os nossos próprios resíduos orgânicos podem ser utilizados para se fazer essa compostagem, né? E transformar o nosso lixo orgânico em adubo. O outro processo de tratamento que pode ser empregado é a incineração. A incineração vai ser a submissão dos resíduos a temperaturas elevadas, de forma que consiga transformar esses resíduos em cinzas, objetivando reduzir a massa e o volume dos resíduos. Então, no sistema de incineração, isso é aplicado, por exemplo, para resíduos de serviços de saúde, esses resíduos perigosos. A gente vai ter a entrada dos resíduos aqui no incinerador. Em seguida, vai passar pelo processo de incineração, de queima, né, a elevadas temperaturas. As cinzas e as escórias podem ser utilizadas para a construção civil e o vapor que é gerado nesse processo de incineração passa por turbinas gerando energia e deve ser empregado, né, como requisito obrigatório, filtros para se eliminar partículas tóxicas para que elas não sejam dispersas no meio ambiente. E os gases, após passar por esses filtros, aí sim são dispersos, são lançados na atmosfera. Esse processo de incineração tem alguns problemas atrelados. É uma tecnologia com altos custos de instalação, operação e manutenção. Exige pessoal especializado para operar os equipamentos de incineração. Há necessidade de controle da poluição atmosférica com instalação e manutenção frequente dos filtros que são utilizados. E também necessita de mercado para os combustíveis gerados. A questão da geração de energia através dos gases da queima da incineração requer um mercado para receber essa energia gerada através do vapor oriundo da incineração.
apesar de poder também ser utilizado para resíduos domiciliares, ele não é empregado justamente por esses problemas e vai ser utilizado, né, de forma obrigatória para os resíduos de serviços de saúde que tem esse caráter, né, de resíduo perigoso e requer como forma de tratamento a incineração.